Paz e bem, salve Maria Imaculada, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Quero já te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você sempre receber a notificação dos novos vídeos publicados aqui. Então, se inscreva no canal Parábolas de Fé. Vamos acompanhar o Evangelho de hoje, desta terça-feira, dia 12 de janeiro. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, tendo ido à sinagoga, aí Jesus ensinava. E se maravilhavam com o seu ensinamento, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Achava-se na sinagoga deles um homem com um espírito impuro que gritou: "O que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia dele." Então o espírito impuro saiu dele, sacudindo-o violentamente e soltando um grande grito. E todos se admiraram a ponto de perguntarem uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele dá ordem até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem." E logo sua fama se espalhou por todas as partes, em toda a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos então refletir, meditar este santo evangelho de hoje, desta terça-feira. Sim, a força de Cristo, ela vem da sua palavra, das suas obras. Ele vence o mal e nessa luta a sua arma foi a cruz e a sua vitória foi a morte e ressurreição. O evangelho de hoje ele deixa claro que Jesus fez o que anunciou e por isso o livro dos Atos diz: "Contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus." Ele nada pede aos discípulos que não tenha provado antes, nenhuma cruz que não tenha carregado, nenhuma morte que não tenha experimentado. Isto deve ser para você, para cada um de nós, motivo de ânimo, de esperança, de grande alegria. Você não tem mais nada a fazer senão seguir os próprios passos de Jesus, colocar o seu pé na marca que os pés de Jesus deixaram ao proceder em seu caminho para o Pai, para o reino dos céus. Quando sentir a dor, o cansaço, a doença, quando sentir a cruz pesar, levante o seu olhar e fixe-o em Jesus. Não retire o seu olhar de Jesus, permaneça firme no seu caminho. Nós devemos ser perseverantes neste caminho com Jesus, seguindo os seus passos. Ele tem o poder do Pai e com esse poder divino ele domina todas as coisas e o mundo fica-lhe sujeito. Diz em Hebreus: "E sujeitaste a seus pés todas as coisas." Ora, se lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe ficasse sujeito. Jesus Cristo, ele emprega esse poder e essa autoridade, não para nos subjugar, mas para nos comunicar o amor do Pai, para nos libertar do poder do inimigo, Satanás, para nos libertar do pecado, para sermos livres em seu amor, com Ele, com Jesus. Para falar com autoridade, não basta saber o que se diz, é preciso viver em conformidade com o que se prega. Jesus falava com autoridade, as pessoas estavam ali realmente surpresas com tudo aquilo, estavam animadas, estavam admiradas com as palavras de Jesus, porque ele falava com autoridade, porque ele vivia conforme ele falava, conforme ele pregava. Da mesma maneira, nós devemos viver o Evangelho em nossa vida. É impossível falar de alguma coisa com entusiasmo, com alegria, se não se vive aquilo que diz.
Você deve sentir, deve viver o que prega, assim como deve pregar o que vive. Se você fala aos outros da fé, deve vivê-la em plenitude para poder comunicar. Se você fala de Jesus, não deve se contentar em conhecer Jesus, mas deve fazer de Jesus o seu modelo, a sua norma de conduta. O Evangelho, a palavra deve ser vida, deve ser a sua norma de conduta. Sim, Jesus vem nos ensinar esta verdade, que nós devemos viver o seu Evangelho. Eu quero até aqui falar da minha experiência, da minha vida, porque quando eu entrei na Rádio Imaculada Conceição, isso foi em 2009, né? E eu sinceramente fiquei meio assim surpreso. Eu falei, puxa, agora como é que eu vou comunicar o Evangelho a essas pessoas através do rádio, aos ouvintes? Eu era batizado, eu tinha feito a primeira comunhão, o crisma, mas eu ainda não estava vivendo plenamente a minha fé. Eu vivia uma fé morna, vamos dizer, né? Levava uma vida, mas não totalmente de acordo com o Evangelho. E aí, para falar no rádio, né, no próprio curso que eu fiz, como locutor, dizia, você tem que falar com o coração, porque senão você não atinge as pessoas. As pessoas sentem aquilo que você fala. Se você fala só da boca para fora, você não vai chegar no coração da pessoa. E aí eu comecei a pegar muitos livros de santos, a estudar, a ler muito o Evangelho diariamente, comentários, acompanhar muitas coisas pelo YouTube. E aí, não só isso, eu comecei a conhecer mais a fé, mas a partir daí eu tinha que também vivê-la no meu dia a dia. E aí eu comecei a viver intensamente a minha fé, a buscar, a tentar ir crescendo dia a dia na minha fé. E isso foi me ajudando muito também a passar isso através do rádio, né? E como é bom a gente, né? Isso eu conto como experiência própria mesmo, né? Não basta a gente falar da boca para fora, falar da fé, se a gente não vive aquilo, vai ficar algo muito artificial, vazio, você não vai atingir o coração da pessoa que está te ouvindo. Então, a gente tem que aprender, viver, buscar a palavra de Deus, mas não só conhecer, né? Ter este conhecimento como os mestres da lei ali conheciam, mas nós devemos vivê-la. Jesus nos ensina a viver a nossa fé, e é desta maneira que nós temos que viver, né? Nós temos que viver de acordo com o Evangelho. E outra coisa, você não precisa temer, não, que o inimigo, né? Não tema a obra do inimigo em você. Enquanto você está com Jesus, enquanto você está em comunhão com Ele, enquanto você não se separar de Jesus, quem está com Jesus não tem o que temer nada, nem ninguém, nem as próprias sugestões, nem as sugestões do maligno, do demônio, poderão prejudicá-lo. O próprio demônio teve que confessar que Jesus era o Santo de Deus. Olha só como é importante não só sabermos que Jesus é o Santo de Deus, conhecê-lo, mas nós temos que reconhecer nele o Mestre, o Pai, o amigo, para viver a sua palavra, para viver em comunhão com Ele e para que Ele seja o Senhor da nossa vida e da nossa família. O demônio, ele sabe do poder de Deus, sabe que é o Santo de Deus, que Jesus é o Santo de Deus, então não basta a gente conhecer isso, porque o próprio demônio conhece. Nós temos que reconhecer Jesus como o Senhor da nossa história, como o Senhor da nossa vida, da nossa casa e da nossa família, e nada pode contra Ele. Nós temos um grande Deus que nos ama e nós temos que querer viver esta comunhão com Ele. Peça a Deus, Senhor, às vezes eu me sinto tão frágil, eu sinto que não estou conseguindo viver esta comunhão de uma maneira perfeita, plena. Me ajude, venha ao meu encontro. Eu preciso de Ti, eu preciso da Sua presença. O próprio Padre Pio rezava desta maneira, né? Senhor, eu preciso da Tua presença, porque senão eu vou me perder. Eu sou pequeno, eu sou frágil, eu sou pecador.
Nós também somos frágeis, é fácil a gente mudar o caminho e virar as costas para Jesus. Precisamos da presença de Jesus em nossa vida para não errarmos. Abra o seu coração mostrando a sua fragilidade de maneira humilde. E Jesus, eu tenho a certeza que quer viver aí na sua vida, no seu coração. Mas para isso, vamos reconhecer a nossa pequenez e pedir esta ajuda de Deus, que queremos viver esta comunhão plena com Ele. E se você gostou deste vídeo, deixa um joinha, um like aí no YouTube, seu comentário, as suas orações, seus pedidos e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada!